Fala, Tricolado, o negócio é o seguinte, nós estamos já no mês de agosto, partindo para setembro já. Estamos no finalzinho já do mês de agosto. E isso aí a gente já vem batendo na tecla há muito tempo. Lá quando a lateral esquerda era utilizada pelo Egídio e pelo Danilo Barcelos. Essa reclamação é antiga. Faz tempo que o Fluminense não tem um lateral esquerdo decente para jogar ali pelo aquele lado. A gente vem sempre reclamando, questionando a utilização, daí fica num rodízio, né? Também tinha o Marlon, né? Porque o Marlon jogou no Fluminense um período, depois foi emprestado, retornou e o marasmo continuou. Pensávamos que o Marlon seria essa solução no retorno dele para a Europa, ele que passou por Portugal, passou por Turquia, mas não, continuamos com a mesma deficiência na lateral esquerda. Daí no começo da temporada o Fluminense trouxe dois laterais, que é o caso o Pineda, trouxe o Cris Silva, o Pineda por empréstimo e o Cris Silva pagando um valor muito alto pela contratação de um jogador lá da Moldávia, que não é nenhum garoto, não tem mercado europeu, então o Fluminense tomou um prejuízo tremendo com essa contratação. E aí o Marlon saiu, Egídio também saiu, Danilo Barcelos foi emprestado, será que fim levou o Danilo Barcelos? E o problema na lateral esquerda continuou. Continuou com o Cris Silva, que não rendeu por ali. Continuou com o problema do Pineda, que veio do Equador. Também não tem condições de jogar na lateral esquerda do Fluminense. Daí o Fluminense, com a vinda do Fernando Diniz, começou a improvisar alguns jogadores ali na lateral esquerda. Primeiro foi com o Iago. O Iago foi testado 1, 2 ou 3 jogos e não deu certo. O Fernando Diniz botou de lado. Teve pouca, né? O Fernando Diniz teve pouca paciência com o Iago. Talvez se tivesse insistido um pouquinho mais utilizando o Iago na lateral esquerda, talvez ele desse certo. Se ele tivesse essa mesma paciência que ele está tendo agora com o Caio Paulista, que o Caio Paulista vem jogando muito mal ali na lateral esquerda já faz um bom tempo, e até comprometendo-se no último jogo pela Copa do Brasil, ele jogou tão mal, mas tão mal, que o Fernando Diniz tirou ele no intervalo para colocar o Cris Silva. E o Cris Silva entrou, melhorou o nível da lateral esquerda. Você vê como é que o Caio Paulista estava mal nesse jogo contra o Corinthians. Dá mais uma chance para o Iago Felipe, né? Ou pelo menos, o que a gente espera nesse jogo contra o Palmeiras, que alguma coisa seja feita com a lateral esquerda. Não dá mais para ter uma, duas, três, várias chances ao Caio Paulista. Ele não tem condições de estar ali. Jogadores com mais qualidade do que ele tiveram menos chance do que ele tem tido. Eu não sei se é uma ordem da diretoria ou de quem é, ou que está passando pela cabeça do Fernando Diniz em insistir tanto com o Caio Paulista ali pelo lado esquerdo. O negócio é o seguinte, tanto Pineda como o Cris Silva estão sendo melhores do que ele ali pelo lado esquerdo. O Pineda teve sua oportunidade, foi vaiado, a torcida pegou no pé, teve uma treta aí que o Felipe Melo tomou as dores do Pineda, discutiu com o torcedor. Mas nesse último jogo o Cris Silva entrou bem. Pelo menos o Cris Silva é um jogador da posição. É um jogador que sabe jogar ali na lateral esquerda, sabe fazer uma parte defensiva e pelo menos explora a linha de fundo. Nesse último jogo ele fez uns 3 ou 4 cruzamentos. Claro que não foram com precisão, são mais bolas jogadas para dentro da área, mas aí pelo menos ele vai na linha de fundo e faz o cruzamento e sabe fazer a parte ofensiva. E foi importante no gol que o Fluminense fez. Tudo bem que ele poderia ter tocado por cima do Cássio e feito o gol. Ele chutou mal, a bola acabou sobrando. Um erro do Gil, que cabeceou para frente da área, assim como o Michel Araújo fez no gol que o Fluminense sofreu. Aí o Arias bateu bonito na gaveta, fez um golaço. Mas pelo menos a gente viu um Cris Silva, que é da posição, que é um lateral esquerdo, utilizar aquele corredor, coisa que a gente não tem. Cara, a única coisa que justifica a escalação do Caio Paulista ali na lateral esquerda é ele ser um ponta e ele usar a parte ofensiva. Aí, pô, ele é um ponta, ele vai explorar aquele lado, vai ser mais um jogador no lado esquerdo ofensivamente para trocar ali uma figurinha com Arias. Mas não é isso que acontece. Não é isso. Não é. Se a intenção é usar a parte ofensiva do Caio Paulista, ele não tem usado. Se a função é usar a parte defensiva do Caio Paulista, inexiste. Então nada justificaria no jogo importante contra o Palmeiras, líder do campeonato, em que o Fluminense também deve se cuidar com a parte defensiva ali pelo lado esquerdo, porque é um ponto forte o lado direito ofensivo da equipe do Palmeiras,
principalmente com o Dudu caindo por ali, de dar calafrio e saber que o Caio Paulista vai ser o responsável pela marcação pelaquele setor. Então o Fernando Diniz precisa fazer algo. Ou ele entra com Cris Silva na lateral esquerda, ou ele entra com Pineda, ou ele improvisa novamente, dá mais uma chancezinha ali pro Iago na lateral esquerda, o Iago que sumiu das escalações do Fluminense. O Iago não é opção nem pro segundo tempo. Entra o Wellington de volante, mas não entra Felipe Melo de volante, mas não entra o Iago Felipe, que é um jogador que faz a função de volante, também sabe ter uma chegada próxima da área. E foi improvisado na lateral esquerda durante 2 ou 3 jogos e nunca mais foi utilizado. Alguma coisa precisa ser feita defensivamente, pelo lado esquerdo do Fluminense, porque Caio Paulista deixa muito espaço, deixa um corredor e deixa uma avenida por aquele lado. E o pior, uma das coisas que seria o motivo da escalação dele, que é a parte ofensiva, para ele ser um jogador de características ofensivas, meu amigo, tá sendo nula. O Cris Silva entrou no jogo contra o Corinthians, logo no minuto inicial surgiu o gol por causa de uma jogada ofensiva do Cris Silva. O Cris Silva fez 3 ou 4 ou 5, não contei, cruzamentos para dentro da área. Se você vê o que o Caio Paulista tem feito nos últimos jogos, principalmente nesse jogo do Corinthians, nem um cruzamento o camarada tem feito. Já que você não tem esse poder de ofensivo e de qualidade para jogar a bola na cabeça do centroavante, vai na linha de fundo e rola para trás. Rola para trás, bola rasteira. Quando não tem essa qualidade, procura outros artifícios, mas explora a linha de fundo. E nem isso o Caio Paulista tem feito. Ele não rola para trás quando chega na linha de fundo, ele não cruza na cabeça de ninguém. Então é uma peça nula. Então é necessário que o Fernando Diniz faça alguma coisa com a lateral esquerda. Ou entre, na minha opinião, eu entraria com Cris Silva na lateral esquerda, ou o Pineda, ou um garoto da base não vai entrar, porque é um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro contra o líder do campeonato. Isso não vai acontecer, então não adianta nem eu ficar especulando aqui o Marcos Pedro, o Jefté. Se era para ter utilizado o Marcos Pedro, o Jefté, já era para ter utilizado lá atrás. O garoto ganhar uma experiência, ganhar uma rodagem, ganhar XP, para depois ser utilizado num jogo importante como esse. Não dá para inventar jogar o garoto numa fogueira dessa. Então tem que usar as peças que ele tem na mão. Quais são as peças que ele tem na mão? O Iago, improvisado novamente, o Cris Silva e o Pineda. Pelo menos nesse jogo, o mais importante nesse jogo é usar um lateral de ofício. Se é bom, se é ruim, se joga porcaria nenhuma, se joga mais ou menos, não importa. O que não dá é para improvisar um ponta de lateral esquerdo e esse ponta deixar uma avenida defensivamente e não usar sua qualidade, se há que existe uma qualidade ofensiva no Caio Paulista. Então todo cuidado com o lado direito do Palmeiras, principalmente com o Dudu caindo por ali, jogadores ofensivos que caem ali, se o Dudu jogar ou não importa, mas o Palmeiras vai utilizar os lados do campo e o Fluminense precisa se resguardar defensivamente e utilizar também o lado esquerdo ofensivo, porque vai ser lá e cá. O Fluminense não é um time que se defende, é um time que joga de peito aberto, vai ser um grande jogo. A chavinha tem que ser virada imediatamente. Agora, Campeonato Brasileiro, uma vitória do Fluminense coloca o Fluminense de vez na briga pelo título. A diferença cai para 5 pontos, que hoje são 8, se eu não me engano. Cai para 5 pontos e o Fluminense entra na briga. É isso, o Campeonato Brasileiro é isso. Tá na casinha da Copa do Brasil, sai da casinha da Copa do Brasil, entra na casinha do Campeonato Brasileiro. E é só jogão daqui até o final do Brasileirão. E vão para cima dos caras, vão para dentro, mas usar a inteligência, meu. Não dá para ficar improvisando jogador ruim, que não sabe fazer porcaria nenhuma naquela função, e só prejudicando a equipe. O Fluminense tem tomado muitos gols nos últimos jogos. Todo jogo, a maioria dos jogos, o Fluminense tem sofrido 1 ou 2 gols. A maioria deles 2 gols. Aí se alguma coisa tá ruim no setor defensivo do Fluminense e precisa ser mais resguardado e mais protegido. Já manjaram o esquema e estão utilizando linhas altas em cima do Fluminense, isso tem atrapalhado um pouco também. Rapaziada, vou ficando por aqui, pedindo um like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo.